Mas a economia trata com informações, né? Ela parte com uma premissa de informações, né? Que você vai trabalhar essas informações. E isso já vem sendo discutido há muito tempo, a questão dessa era da pós-verdade, né? Ou seja, do fake news, do que está acontecendo hoje, né? Que antigamente quem dominava o mundo era quem tinha informação, e ela era escassa, restrita, né? De difícil acesso. Hoje a gente tem informação com fácil acesso, e aí a forma de você dominar a informação é você confundir, né? Exato. E tem uma frase de Yuval Harari, né? Aquele historiador israelense, que fez 21 lições do século XXI, né? Sapiens, que ele diz: num mundo repleto de informações irrelevantes, clareza é poder. Eu te pergunto, Écio, onde é que a gente pode ter essa clareza de informação para a gente não ser iludido pela fake news? Onde é que a gente pode buscar, já que a economia é tão importante, onde é que a gente pode buscar essa informação? Só não pode dizer o Instagram de Écio, tá? Você tem que dizer outras. Não, Onde é que a gente pode buscar essa informação para nos ajudar? sim. O Instagram de S você já subentende que é uma Que delas, é né? uma delas. Mas essa é uma dificuldade, realmente, até mesmo para mim. E olhe que, como eu disse, eu tenho graduação, mestrado, piriri, pororô, Uhum. mas imagina para o cidadão comum, né? E eu vivo muito isso, porque eu assumi um papel de ter um trabalho realmente de maior exposição à mídia, isso já desde um bom tempo, como eu disse, só de rádio são mais de 10 anos, e de redes sociais já existia um certo trabalho, mas se intensificou muito da pandemia para cá. Estava todo mundo em casa, né? E eu sofrendo as dores que todo mundo estava Sofrendo. sofrendo de negócios, na própria universidade, sem poder dar aula. É, e aí me danei a fazer live como todo mundo estava fazendo, só que assim lives sempre voltadas para ajudar as empresas, os empresários. Então fiz live com o presidente do presidente lá da ADEP, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, na época era Bruno Chuamba, com a superintendente do estadual do Banco Nordeste, e isso foi gerando demanda de outros que queriam fazer também, e praticamente era 2 lives por dia que eu estava fazendo no auge lá, muita gente assistindo e muita coisa boa acontecendo. Então, a partir daí, eu comecei cada vez mais a trabalhar isso. E aí é aquela coisa, cada um tem sua visão, né? Aqui no Brasil, a gente termina tendo uma certa dificuldade, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, há um posicionamento editorial, né? Ou seja, as mídias, elas definem que o posicionamento delas é esse ou aquele, Uhum. né? A gente vive hoje, né, uma polarização, né? Não é só aqui no Brasil, no mundo Mundial. todo. E aí, quando eles definem qual lado que eles estão, fica mais fácil para a pessoa que está acompanhando saber e interpretar melhor e seguir aquele seu caminho, né? Eu me identifico mais com esse ou com aquele, então vou aderir à pós-verdade, né, daquele meio Uhum. ou daquele outro. Aqui no Brasil, isso não é bem assim. Você tem uma mídia, estou falando de forma generalizada, eu não vou nem dizer nomes aqui, mas a maioria ela não assume lados, né? E elas têm, né? E elas têm. Que não Aí tem nada de errado com isso, não. não tem nada Não de é errado. errado, é apenas o que há de errado, na minha opinião, é você não se Se posicionar. posicionar, tá? Então, você precisa entender bem e ler o que está por trás do que está sendo escrito, né, para entender se aquele caminho ou se aquelas conclusões estão corretas ou não. Mas, assim, o que é muito importante é a gente olhar os dados em si, né, e entender que caminho aquele dado tomando vai impactar os seus negócios ou a sua vida pessoal. Esses dados eles são publicados frequentemente, né? Dados de inflação, dados de crescimento da economia, dados de desemprego, por órgãos oficiais, né? O IBGE, ele está aí há muitas décadas publicando esses dados de forma recorrente, assume inclusive metodologias internacionais para fazer isso. O Banco Central também faz isso, né? Então, assim,
em última instância, você pode ir no site dessas instituições e pegar o dado diretamente por lá. E há, claro, interpretações. Você tem analistas de mercado também que dizem, olha, o dado saiu de tal forma, ele pode ser bom, pode ser ruim, dependendo da interpretação que eu queira dar. Aí é onde entra um pouco essa questão de trabalho de análise. E aí eu termino fazendo muito isso, né? Foram, como eu disse, 10 anos de experiência só de meios de comunicação, todo dia, imagina, ainda é assim, de segunda a sexta eu tenho uma pauta de um assunto de economia, de mercado, para comentar. Então, você, mesmo que eu não fosse formado em economia, com o tempo eu iria adquirindo, né, esse conhecimento. E aí tem, claro, o background aí da formação econômica, que ajuda muito a interpretar também nos dados que estão saindo e da minha própria visão daquela coisa. Então, assim, em última instância, o que é que eu recomendo? É que você se alimente de diversas fontes, né? Não vá só olhar um portal ou um jornal. Tente ler a matéria, a mesma matéria, de fontes diferentes. Veja o que é que estão dizendo. Se é algo que é muito relevante para o seu negócio, se é muito relevante para algum investimento que você quer fazer, é preciso ver mais de uma versão para poder você tomar a sua decisão. Eu dou muitas palestras. No ano passado foi bastante interessante. Esse ano já está começando, aliás, já começou e está engrenando aí com outras. E tem uma parte da palestra que eu solto 2 vídeos bem interessantes. Um do Pânico, os 2 vídeos do Pânico, mais um de 2022 e outro de 2023. E aí, em 2022, no início do ano, a previsão era que a economia ia crescer muito pouco, né? E ao longo do ano foi surpreendendo. Aí tem um vídeo do Pânico que eles tiram onda com isso, eles tiram onda com tudo, né? E aí eles dizendo que a economia estava despiorando, né? Então é bem interessante. E aí o vídeo seguinte que eu apresento é de 2023, também do Pânico, onde a economia foi piorando ao longo do ano. E aí eles dizem, aí eu disse, né, que a economia estava desmelhorando. Desmelhorando. Mas para você ver, né? Então assim, Ah, você tem que entender bem, né, as visões e procurar os dados nas fontes, porque aí você vai tirar suas próprias e conclusões. hoje no Brasil, IBGE e Banco Central. Não, tem várias Tem várias. fontes. Eu citei essas 2, mas outra que aí a gente pode até comentar um pouquinho mais à frente. No próprio Banco Central, eles fazem uma pesquisa semanal chamada Focus. E aí sai um boletim semanalmente que você recebe no seu e-mail, geralmente nas segundas-feiras. Agora eles estão ameaçando entrar em greve, estão com um procedimento lá que o dado está saindo só na terça-feira. Mas eles, até a sexta-feira da semana anterior, eles pesquisam com as mais relevantes instituições financeiras do país, perguntando a elas qual a perspectiva deles para vários indicadores econômicos para esse ano, para o ano que vem e assim por diante. Veja só que dado importantíssimo. E é uma leitura semanal. Aí muita gente até pode dizer, isso não serve para nada, vai mudar mesmo. Mas é aquela coisa, você tem que olhar as expectativas, a tendência, né? Está mudando, mas por que está mudando, né? Como que isso vai me impactar? E ali tem câmbio, IPCA, Selic, PIB, expectativas de mais de 200 instituições financeiras que fazem seus estudos, né? Então é um E dado que realmente tocam riquíssimo. o mercado, né? Exato.